Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, esta é o Igreja Açores de 17 de dezembro. Vamos conhecer as ouvidorias de capelas com o recém-nomeado ouvidor Padre Hélio Soares e o reconduzido ouvidor da mais pequena ouvidoria da Diocese, o Corvo. O Padre Artur Cunha será também nosso convidado. Mas por agora, atualizamos a informação diocesana. Neste advento, o Bispo de Angra convida os cristãos açorianos a fazerem uma caminhada de conversão. Na mensagem de Natal enviada aos órgãos de comunicação social, Dom João Lavrador pede ainda aos açorianos que sejam os novos profetas num mundo marcado pelo secularismo agressivo e intolerante. Esta celebração é antecedida de um tempo de advento que, pelo seu próprio significado, pretende preparar e orientar a pessoa para viver em plenitude o culminar da sua esperança. O profeta Isaías insere-se num povo que vive exilado da sua terra, sujeito aos vexames dos povos opressores e que anseia por se encontrar com a liberdade e com a alegria e conforto da sua terra. Será que não vislumbramos algo de semelhante com a nossa cultura e com a nossa sociedade, nas quais tantas pessoas sofrem da sua falta de dignidade, da exclusão, de opressão e, sobretudo, vítimas de secularismo agressivo e intolerante, sentem-se exilados da sua comunhão mais profunda com Deus e com os irmãos? É neste contexto que urge o ressurgir de novos profetas que, a partir de uma séria experiência de Deus, projetem sobre a sociedade e a cultura de hoje a verdadeira esperança que anuncia que Deus continua a encarnar no seu Filho o Verbo eterno de Deus que se faz um de nós. A mensagem intitulada Deus fala no seu Filho não esquece todos aqueles que, num papel mais secundário, envolvem a história do nascimento de Jesus. Somos fortemente interpelados pelas figuras que envolvem a cena do nascimento de Jesus de Nazaré, na qual se destacam os pobres pastores e os magos estrangeiros. Ambos escutam a voz e, decifrando os sinais que lhes vêm de Deus, percorrem o caminho que leva à sua vida até junto do presépio. Deparamo-nos deste modo com a oferta de libertação que os pobres tanto anseiam, mas também com a resposta que a ciência e a razão humana procuram. Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará à experiência da libertação autêntica e à verdade total senão através de Jesus de Nazaré, que nasce na nossa humanidade. Este duplo desafio continua hoje e é alimentado na celebração do Natal. A mensagem de Natal termina com desejos de boas festas a todos os cristãos açorianos, residentes ou não nos Açores. Esta mensagem de Dom João Lavrador poderá ser escutada na íntegra no próximo programa Igreja Açores, a 24 de dezembro. O projeto Ativamente, no âmbito do programa BPI Sénior, está em decurso no Centro Paroquial de Nossa Senhora de Oliveira. Está no ativo há sensivelmente um ano e já apoia a estimulação cognitiva de mais de 30 mil idosos, garante Beatriz Rezendes, coordenadora técnica. É um projeto que visa trabalhar com a população sénior do nosso concelho aqui de Ponta Delgada. Pronto, aquilo que nós pretendemos foi, através deste projeto, dinamizar uma série de oficinas e de atividades com vista à estimulação cognitiva da população sénior aqui do concelho. Tivemos desde o início aqui a preocupação de envolver todas as freguesias, portanto não nos restringirmos a fazer este trabalho aqui na Feijão de Cima, mas abraçar este projeto em conjunto com aqui os parceiros do concelho e levar avante estas atividades de estimulação cognitiva. Iniciou em janeiro, portanto, nós estamos precisamente aqui a terminar os primeiros 12 meses do projeto e também numa fase de balanço
e posso adiantar-lhe que nós estamos aproximadamente com 3.000 idosos a serem abrangidos aqui por estas ações de estimulação cognitiva. Todas as freguesias e paróquias do concelho estão envolvidas no projeto. Conseguimos, este também foi um desafio aqui com este projeto, que era envolver e fazer chegar a todos estes parceiros a importância e a necessidade de um projeto desta natureza. Mas de facto tem sido muito interessante e estimulante esta parceria. A equipa participante no projeto contempla diversas áreas. A nossa equipa conta com 2 psicólogas que estão a tempo inteiro no projeto, para além de outros técnicos aqui do centro, desde assistentes sociais, sociólogos, que conseguem também apoiar as várias ações. Mas maioritariamente, portanto, estão a cargo de 2 psicólogas. Isto porque com o projeto nós, para além de dinamizarmos estas oficinas de estimulação cognitiva, houve aqui a preocupação também de, numa primeira fase, avaliar cognitivamente os nossos idosos. Portanto, percebermos de que déficits cognitivos estaríamos a tratar, não é? E, desta forma, também podermos adaptar a estimulação às capacidades e às necessidades dos nossos idosos. Daí que era de todo o interesse, que efetivamente o corpo técnico que abraçasse aqui este projeto, maioritariamente fosse composto por psicólogas e assim tem sido. O projeto Ativamente terminará em junho de 2018 e vai manter os 4 eixos em que assentou: avaliação cognitiva, oficinas, sensibilização da comunidade para o projeto e dotar agentes locais para a sua continuidade depois de terminar esta primeira edição. Na mais pequena ouvidoria da Diocese, na Ilha do Corvo, o Natal começa com a habitual novena de preparação. Depois, os pontos altos são protagonizados pelos mais novos. Adianta o ouvidor, Padre Artur Cunha. No dia de Natal, em primeiro lugar, na missa da meia-noite, temos o presépio ao vivo, feito pelas nossas crianças e jovens. Acho que é uma ideia muito, muito interessante, é uma ideia muito bonita deles encarnarem a mensagem do Natal. Portanto, acho que será um momento muito positivo, um momento alto da nossa vivência do Natal aqui no Corvo, a missa da meia-noite. Depois temos também a missa de Natal. Essas missas são muito frequentadas, graças a Deus. E depois o resto do dia será vivido em família, com as prendas do Natal, é claro, as refeições e com muita alegria. Para o ouvidor, a novidade deste ano será muito interessante e também tem as crianças como protagonistas. Em primeiro lugar, temos a Hora Santa e a missa. E na missa, algumas crianças vão ler e apresentar respostas de cartas de crianças do mundo, cartas que as crianças escreveram ao Papa Francisco com perguntas e o Papa respondeu. Acho que isto que é interessante, não só para as crianças e jovens, mas também para os adultos. Portanto, então, temos a oração, temos a missa e na missa, integrada na missa, temos então esta parte que nos parece que é interessante. As crianças gostam muito do Papa Francisco, todos nós gostamos, naturalmente, e então pensámos em apresentar estas perguntas e respostas das crianças do mundo e as respostas do Papa Francisco. A obra Querido Papa Francisco foi ideia do padre António Spadaro, editor da revista jesuíta Civilta Católica. A obra foi lançada a 1 de março de 2016 e inclui a carta de um menino português, o João, de 10 anos. No Corvo, a alegria do Natal vive essencialmente das crianças corvinas. Na maior ouvidoria da Diocese de Angra, Ponta Delgada, o Advento e o Natal são vividos com o espírito solidário próprio da época. O ouvidor Padre José Constância adiantou as iniciativas socio-caritativas nas 18 comunidades da ouvidoria. Aqui, nestes dias de preparação e também na quadra do Natal, descrevo também como uma quadra onde há uma grande atenção e visita a doentes, nas paróquias, nas clínicas, no hospital, na cadeia, com grupos paroquiais, com outros grupos, vão aí cantar, conviver e levar ofertas, sobretudo às famílias mais necessitadas, nas paróquias, com os cabazes. É interessante vermos esta mobilidade e esta reunião e estas concentrações e estas ajudas que se dão nas vésperas do Natal e na quadra do Natal. No aspecto celebrativo, as iniciativas focam não só o Natal,
mas os dias importantes no fim e início do próximo ano. Agora estes 9 dias que precedem o Natal, que é uma preparação com o sacramento da reconciliação, depois a missa do galo, as missas do dia, o último dia do ano que vai ter o Tedão, que é tradicional em todas as paróquias, e este ano, o último dia do ano é também o dia da família, portanto será assinalado em cada paróquia também uma pequena celebração familiar. Depois o dia da paz, na festa dos Reis Magos, que é uma festa também missionária, haverá nas paróquias também algum sinal neste sentido, e um dia 14 de janeiro haverá uma concentração das crianças do 8º ano das paróquias da nossa ouvidoria da ilha, no Colégio São Francisco Xavier, para aquela dinâmica de crianças evangelizam crianças, porque a Epifania quer dizer manifestação e também é vivida na perspectiva missionária. Também na cultura, o fim de ano é muito ativo. Do ponto de vista cultural, nesta quadra, celebram-se alguns concertos na Igreja Matriz e na Igreja Nossa Senhora de Fátima, que são concertos, digamos, também em combinação com a Câmara Municipal. E no dia 29 de dezembro haverá na Igreja de São José um concerto religioso, missa e um concerto religioso, que é uma novidade, pelos arátulos do Evangelho. O sacerdote fez também questão de salientar os contrastes desta época. Dá muita alegria, muita felicidade e muita festa, e também muitas dificuldades, muita pobreza, muitas necessidades materiais, tudo mais que nós sabemos. A Ouvidoria de Ponta Delgada organiza ainda um fim de ano e início de 2018 focado nos jovens, com a preparação para o Congresso Diocesano dos Jovens, com uma assembleia preparatória a 19 e 20 de janeiro. No Centro Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira, na paróquia da Fajã de Cima, o aluguer da sala de convívio tem um pagamento diferente. E as famílias carenciadas da paróquia agradecem. Beatriz Rezendes, coordenadora do centro, explicou ao Igreja Açores esta iniciativa solidária. Este nosso espaço, que é um antigo cinema aqui da nossa freguesia, que nós batizamos de Espaço Artifícios, portanto já há alguns anos que a instituição leva a cabo algumas atividades de caráter mais comunitário ali naquele espaço. E nós começamos a sentir por parte aqui da nossa comunidade algumas solicitações através de vários movimentos ligados aqui à nossa paróquia e outros que nos solicitavam um empréstimo, portanto, do Espaço Artifícios. E então pensamos aqui aliar ao empréstimo deste espaço também o envolvimento dos vários movimentos e famílias da freguesia que solicitavam este espaço, doando, através da doação, portanto, de um cabaz de géneros alimentares, que desta forma poderia aqui ajudar e algumas famílias mais carenciadas da nossa freguesia. Neste momento, nós alugamos, entre aspas, o Espaço Artifícios e, em contrapartida, conseguimos também ajudar outras famílias mais carenciadas aqui da nossa freguesia. E este preço, com aspas, tem as devidas condições bem estabelecidas. Pois, nós estabelecemos aqui um mínimo, porque maioritariamente nós estamos sempre a falar aqui de famílias carenciadas, portanto, com crianças, não é? E então solicitamos sempre que os cabazes sejam preparados em função de uma família de 4, 5 elementos. Isto para garantirmos que temos sempre um conjunto de géneros alimentares, não é, que possam realmente fazer face aqui a algumas necessidades de famílias que maioritariamente, portanto, têm 2 filhos, 3, aqui na nossa freguesia. A regularidade deste aluguer é bastante flutuante, mas nesta época de jantares de Natal, as solicitações são bastante mais regulares. De facto, agora nesta altura do Natal, nós temos quase todos os dias alguma coisa a acontecer ali no Espaço Artifícios. Portanto, é com muita regularidade. Nós temos praticamente os fins de semana quase sempre ocupados e mesmo durante a semana. É difícil precisar o número de famílias, mas posso lhe garantir que mensalmente entre umas 10 a 15 famílias conseguem beneficiar aqui do apoio destes cabazes. Claro que nunca é um apoio fixo, não é? Os moldes de aluguer deste salão Artifícios estão em vigor há cerca de 2 anos. E
E continuamos pela nossa ronda das ouvidorias. Hoje viajamos até às Capelas, que tem novo ouvidor. O padre Hélio Soares foi nomeado ouvidor a 22 de outubro. Boa tarde, antes de mais. Obrigada por estar com o Igreja Açores. Vamos conhecer a realidade das Capelas, padre Hélio. Muito boa tarde, sou da Tatiana e todos os nossos rádio-ouvintes, a partir aqui da Vila das Capelas em concreto e da ouvidoria das Capelas no seu todo. A ouvidoria das Capelas, podemos dizer que inclui a Costa Norte do Concelho de Ponta Delgada, sendo constituída por 8 paróquias, 10 centros de culto, tendo 6 padres ao seu serviço, 2 reformados, mas que continuam a colaborar, 4 párocos, um centro social e paroquial, concretamente na paróquia da Ajuda da Bretanha. Tem, só para termos aqui uma noção, cerca de 800 crianças na catequese, aproximadamente 120 catequistas nesta nossa realidade da ouvidoria das Capelas. Padre Hélio, o que é que significou para si esta nomeação em vigor desde 22 de outubro? Esta nomeação significa, do ponto de vista pessoal, um desafio integrado na missão da Igreja, que é evangelizar. Por isso, integro, não posso dizer que seja isolada deste quadro geral da Igreja, dado que todos nós temos esta missão a partir é Deus que nos envia, depois a Igreja que nos envia, enfim, é uma série de envios, chamando-lhe assim, que todos vamos tendo. E, portanto, estamos ligados, enraizados, enxertados nesta missão apostólica que nos é confiada. O que é que há a fazer nesta ouvidoria? O que é que há a continuar? Qual será a sua linha de trabalho? Do ponto de vista das comunidades, posso dizer que pretendo continuar, não quero fazer aqui uma ruptura, não é essa a minha pretensão, em promover uma pastoral de conjunto entre as 8 paróquias, em colaboração com os demais colegas, tentando auscultar o sentir e o pulsar dos leigos, sobretudo aqueles mais comprometidos, que têm uma visão mais eclesial da Igreja, e que nos permitem, todos eles em conjunto, cada um ao seu ritmo, claro, quer nos leigos, quer nos momentos, quer nos grupos, quer nas paróquias, mas continuarmos esta missão da Igreja, nos casos concretos das comunidades, das paróquias. É um desafio para nós e para toda a Igreja o transmitir a fé. Acho que é um grande desafio. Esta nossa ouvidoria pode-se dizer que, do ponto de vista sociológico e religioso, tem 2 grupos de paróquias. A paróquia dos Finais da Luz, ou da Nossa Senhora da Luz, a paróquia de São Vicente de Ferreira e a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, pela sua geografia, pela sua proximidade à Ponta Delgada, tem uma dimensão mais urbana, mas também, ou de periferia da cidade, e também freguesias, em algumas zonas, são freguesias de dormitório. Enquanto que as outras demais paróquias, Santo António, Santa Bárbara, Remédios, Ajuda e Pilhar, têm aquela dimensão ainda mais rural. Por isso, do ponto de vista de concretização de um trabalho apostólico, de um trabalho evangelizador, temos de ter em conta estas sensibilidades. E por isso, transmitir a fé, envolver as pessoas na esperança, nesta esperança cristã enraizada em Cristo, acompanhá-las, acolhê-las, na sua vida todos os dias, na sua vida cotidiana, é um desafio. Numa sociedade em que a família, há uns 20, 30 anos, era o principal meio de transmissão da fé, hoje não temos isso. Eu sinto isso nas minhas paróquias, em concreto. Portanto, as minhas paróquias são Capelas e São Vicente de Ferreira, e eu sinto cada vez mais esse desafio, que é um desafio todos os dias. Numa ouvidoria com paróquias tão distintas em termos identitários, há que ser versátil no acolhimento. Sim, claramente. Isso, nós enquanto párocos, e partilho isso com os meus colegas, cada situação que nos aparece, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista de comunitário,
tem que ser, tentamos aproveitá-la, nós não conseguimos estar em todos os sítios, pela presença, porque o pároco continua a ser o elo de ligação com muitas famílias. Às vezes os leigos fazem o seu trabalho, mas o pároco continua a ser a referência em muitas situações, e por isso nós temos que adotar aquela atitude de pastor que nos fala o Evangelho, que pegamos nas ovelhas e caminhamos com elas e as procuramos. Eu procuro ter, pessoalmente, essa atitude de proximidade. Nem sempre é possível, porque as minhas paróquias juntas têm mais ou menos 7.000 habitantes, o que equivale quase a algumas das ilhas dos Açores. E por isso é um desafio nessa proximidade, ou nessa pastoral de proximidade que nos é colocada. Já referiu a catequese como o principal motor de evangelização, mas que outros movimentos são ativos na ouvidoria das capelas? Assim, grosso modo, tentando fazer-se um panorama, nós temos 4 agrupamentos escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, temos um grupo do AEP, claro, tem a sua identidade muito própria. Temos 7 ranchos de romeiros, temos grupos da Liame, temos apostolado de oração, Legião de Maria, Escola Bíblica, temos 3 comunidades do Caminho ao Catecumenal, temos cursos de cristandade, CPM, Pastoral Familiar, 3 núcleos da Cáritas, alguns grupos de jovens. Enfim, isto é só assim uma pequena ideia do que é estas nossas paróquias. Estou a falar, não estou a individualizar por paróquia, claro, é o grosso da ouvidoria, ou esse panorama. E por isso, em todos estes grupos, temos pessoas comprometidas, pessoas com consciência do que é ser igreja, de sentido de pertença, de sentido de missão, que têm de ser acarinhadas, têm de ser acompanhadas, sobretudo pelos párocos. Eu aqui friso muito esta necessidade de nós, párocos, estarmos presentes na medida do possível nestas circunstâncias. Já falou que existem muitos leigos comprometidos, suponho que seja uma das potencialidades de uma ouvidoria tão grande e tão abrangente. Que outras potencialidades e quais são os maiores desafios da ouvidoria das capelas? O desafio é aquele que eu já referi há pouco, a transmissão da fé. Da forma como ela é feita ou concretizada, isso, se calhar, é o grande desafio da Igreja Universal. Nós vamos tentando formar os nossos leigos, aliás, isso é uma da orientação geral da nossa diocese, a formação. Claro que temos de ter em conta as vidas pessoais das pessoas, a sua disponibilidade. Transmitir a fé. E essa transmissão da fé, sobretudo às gerações mais novas. Primeiro grande desafio. O acompanhamento aos jovens. Outro grande desafio. E um terceiro, eu colocaria aqui a questão dentro dos jovens da pastoral social, concretamente da toxicodependência. Porque na nossa ouvidoria temos um grande foco de toxicodependência, transversal a todas as paróquias. Numas nota-se mais, nota-se menos, e isto estamos a ver do que está aos olhos de todos, fora aquilo que não é tão notório, tão manifesto. E por isso já refletimos em reunião de clero esta situação, pretendemos brevemente lançar esta discussão, pelo menos a discussão, entenda-se, porque do ponto de vista das instituições há respostas para várias valências sociais, crianças, idosos, mas esta faixa etária, mais ou menos entre os 10 e os 20 e tal anos, sobretudo de crianças, adolescentes e jovens, que por qualquer motivo, dentro do quadro familiar, não encontram carinho, não encontram acolhimento, ou simplesmente a família desistiu deles, porque também há esses casos, a família desiste dos seus filhos, não há propriamente uma resposta. Portanto, vemos dezenas de jovens, de grupos de jovens, que circulam, quase que deambulam pelas nossas ruas, das nossas freguesias,
sistematicamente na mesma rotina, mas sem objetivo de vida, com tudo o que isso traz. E eu penso que será e é um grande desafio. E por isso congregar, eu penso que aqui a nossa ouvidoria pode ter essa missão, congregar entidades públicas, privadas e juntá-los a refletir este assunto. Antes de pensarmos em ações concretas, a refletir. Eu penso que todos têm consciência deste problema, mas todos têm dificuldade em como abordá-lo. Esta é, portanto, a maior mácula desta ouvidoria. E quanto a focos de pobreza, é preocupante a situação? Há pobreza, não vou dizer que não há, mas focos assim gritantes, focos que sejam demasiado preocupantes, eu penso que não os haverá, e aqueles que já estão identificados e são acompanhados. Penso eu. Pelos três núcleos... Há aquela pobreza envergonhada que nós nem sempre sabemos onde é que ela está. Mas penso que essas situações estão minimamente sinalizadas e que, em alguns casos, por exemplo, eu falo aqui para as minhas paróquias, temos o núcleo paroquial da Cáritas que tenta acompanhar, não vou dizer que suprimir nem resolver determinadas situações, mas pelo menos existe consciência delas, estão sinalizadas e, na medida do possível, são reencaminhadas e acompanhadas. Nós temos algo que temos conseguido na nossa ouvidoria, sobretudo com os núcleos da Cáritas e Centro Social e Paroquial, que é, quando não conseguimos dar resposta, reencaminhamos para quem de direito, conforme a circunstância ou a situação. E nesse sentido, penso que este diálogo institucional, neste caso, tem sido muito profícuo. Como é que se incentiva 3 núcleos da Cáritas numa só ouvidoria? Deve ser recorde das ouvidorias da Diocese. Bem, eu não tenho conhecimento da outra realidade das outras ouvidorias, conheço alguns. Um é recente, 2 já são mais antigos. Eles têm sobretudo uma abrangência paroquial. O meu núcleo paroquial das Capelas é o mais antigo e por isso já tenho uma outra estrutura e outra maturidade que lhe permite, por vezes, já ter uma ação que passe as fronteiras da paróquia das Capelas. Os outros, pelo conhecimento que tenho, e é genérico neste caso, ou nestes casos, têm uma ação muito concreta só dentro da sua paróquia. Enfim, também é um fruto da caminhada, de maturidade, que as pessoas vão também refletindo e também desenvolvendo a sua atividade sociocaritativa. Portanto, o que lhe tira o sono, agora na condição de ouvidor, é mesmo a questão das toxicodependências e é nesse caminho é esse caminho que quer trilhar. O que me tira o sono, para ser mais concreto, são é essa situação, posso dizer que sim, porque todos os dias me debato com ela, mesmo junto à minha casa, e é a transmissão da fé. Transmissão e vivência da fé, para ser mais concreto. Isso sim. Como transmitir a fé à sociedade atual e vivê-la neste contexto atual. A última questão, o que é que podem esperar as comunidades da Ouvidoria das Capelas do seu novo ouvidor nos próximos 5 anos? Proximidade. Padre Hélio, muito obrigada por estar com o Igreja Açores. Bom trabalho nesta nomeação e neste novo papel e havemos de conversar mais vezes neste programa de rádio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Exato, Tatiana, muito obrigado pelo convite que me fez para participar neste programa. Muito obrigado. Vamos agora até à mais pequena ouvidoria da Diocese de Angra, vamos até ao Corvo, conversar com o reconduzido ouvidor Padre Artur Cunha. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar nesta Igreja Açores. Padre Artur, trace-nos a realidade da ouvidoria do Corvo. Muito bem, boa tarde a todos. Esta nomeação significa que vou permanecer no Corvo até 2019. Eu tinha vindo inicialmente a convite do Dom António pelo período de 1 ano para fazer uma experiência e, se gostasse, ficaria por mais tempo. E fiquei. Como é que é viver e trabalhar nesta ouvidoria?
Ora bem, esta ouvidoria consiste, em primeiro lugar, numa só comunidade, a Vila do Corvo, com aproximadamente 450 almas. E poderíamos dizer que é uma única família. Aqui todos se conhecem, todos se ajudam mutuamente, partilham o mesmo destino. É uma família, portanto, viver no Corvo é viver numa família. É assim que o nosso Bispo Dom João define o Corvo, uma família. Como é que podemos caracterizar esta ouvidoria? Quais são os movimentos mais ativos? Como é que é o funcionamento diário desta ouvidoria? Muito bem. Os movimentos mais ativos são, em primeiro lugar, a catequese, o grupo de escuteiros, temos um belíssimo grupo de escuteiros, a Filarmónica, a Lira Corvense, a Irmandade do Divino Espírito Santo, o grupo de ornamentação e limpeza, o grupo coral e as comissões das festas de Nossa Senhora dos Milagres, que nos ajudam muito. E como é que é a participação dos leigos no Corvo? Temos leigos muito comprometidos. Em primeiro lugar, os catequistas, que não só ajudam com a catequese, mas também com as outras atividades eclesiais. Depois temos pessoas que rezam o terço antes de todas as missas, mantendo viva esta tradição secular. Até, por acaso, o Papa Leão XIII fala numa das suas encíclicas da pequena ilha no Atlântico que reza o terço todos os dias. Depois temos também equipas de ornamentação e limpeza, temos senhoras muito comprometidas que fazem belíssimos arranjos aqui na nossa igreja, os leigos que promovem as festas de Santo Antão, da Sagrada Família, de São Pedro, São José e do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo é muito forte aqui no Corvo também. E, é claro, as festas da padroeira Nossa Senhora dos Milagres. O que é que não existe na ouvidoria do Corvo que ainda não conseguiu implementar, mas que tem esse objetivo? Bem, nós estamos muito empenhados com a fé dos nossos jovens e crianças, que colaboram muito com os adultos em atividades que fomentam o progresso da comunidade. Estamos a tentar fazer o nosso possível, é claro, as crianças e jovens estão muito ocupados, têm muitas atividades, como os jovens e crianças de toda a parte, mas estamos muito entusiasmados com o empenho deles e vamos mantendo os movimentos principais aqui na comunidade, aqui na ouvidoria. É claro que não podemos exigir mais deles porque eles têm a escola, naturalmente, além disso têm muitas outras atividades, mas estamos muito entusiasmados com o empenho das crianças e dos jovens. E, portanto, vamos fazer do nosso melhor, é claro, tendo em consideração o tempo que eles têm disponível. É lugar comum achar que, e é também uma realidade, que os jovens saem muito das ilhas mais pequenas. Também deve acontecer no Corvo. Ainda assim, qual é a realidade de crianças e jovens na Ilha do Corvo? É muito positivo, é muito positivo. Nós temos aproximadamente 55 crianças aqui no Corvo. Temos até já ao 12º ano, portanto permanecem aqui até o 12º e gostam de estar cá. Alguns saem naturalmente, mas muitos também regressam. Portanto, nós estamos aqui a fazer o possível, a Câmara Municipal está a fazer o possível para manter os jovens aqui na ilha e acho que está a correr bem nesse sentido. Portanto, é positivo o futuro. E a percentagem de participação, por exemplo, na catequese, é quase de 100% ou há muitas crianças corvinas que não frequentam? Não, eu diria que é 100%. Até temos crianças que vêm de fora para cá, por exemplo, se os pais são professores, eles vêm com os pais e integram-se na catequese, na escola, em toda a vida, aqui a vida diária no Corvo. Portanto, temos participação, eu diria, a 100%. Que outras potencialidades tem a ouvidoria do Corvo? Bem, como eu disse há bocadinho, nós não podemos exigir muito das crianças e dos jovens e, portanto, mantemos vivos os movimentos tradicionais, os movimentos que há também nas outras paróquias, naturalmente. Temos um desafio aqui, é o problema de uma alergia ocular que desde 2013 me impede de participar em mais atividades. Eu já consultei mais de uma dúzia de oftalmologistas e nenhum consegue
desvendar a causa desta alergia. Mas os corvinos compreendem muito bem a minha situação e ajudam-me a adaptar-me a esta circunstância. Portanto, eu estou um tanto quanto limitado nesse aspecto. Mas, além disso, vamos fazendo tudo o possível para o progresso da vida no Corvo. E os corvinhos ajudam-me muito nesse sentido. Presumo que seja o único pároco da Ilha do Corvo também. Sim, senhora. E como é trabalhar assim mais isolado e sem, se calhar, aconselhamento de outros colegas? Bem, pois eu vou para reuniões com os outros colegas. Como sabe, nós temos diferentes ouvidorias agora e temos reuniões, portanto eu mantenho-me em contacto com eles e eles também connosco. Portanto, a internet também ajuda muito, vamos vendo o que é que se vai fazendo nas outras ouvidorias, nas outras paróquias, mas é muito bom porque o Corvo tem, diria, talvez características específicas e tem sido uma ilha isolada por muito tempo, agora já não é, porque temos a comunicação com todo o mundo, digamos assim, temos barcos, temos aviões, temos a internet, portanto estamos em contacto com todo o mundo. Mas vamos fazendo o nosso possível aqui, no nosso isolamento, digamos assim, e fazendo o melhor que podemos com as características que o Corvo tem. E acho que é muito positivo. Por exemplo, sendo uma comunidade pequena como o Corvo é, as pessoas todas se conhecem, todas se ajudam. Por exemplo, se uma pessoa está doente, vão visitar essa pessoa, se ela precisa de ajuda, se é uma família que tem lavoura, os vizinhos vão ajudar essa família. Portanto, nesse sentido, é muito bom sermos pequeninos porque conhecemos-nos e podemos ajudar-nos mais facilmente do que seria numa comunidade muito maior. E essa questão de serem todos, de se conhecerem todos e de serem todos uma família, como referi há pouco, também deve ser um aspecto positivo no que respeita à luta contra a pobreza. O Corvo tem focos de pobreza preocupantes? Não, senhora. Apraz-me dizer que o Corvo é a única ouvidoria dos Açores onde não há pobreza. Todos têm o seu emprego, todos têm o suficiente para sustentar as suas famílias e depois também a ajuda mútua, é claro que eu referia também há bocadinho. Portanto, é o único lugar, segundo me dizem, em que não há pobreza cá nos Açores, é o Corvo, graças a Deus. E como é que caracteriza a participação eucarística? Muito boa, muito boa. Temos missa todos os dias da semana e é claro que temos também de considerar a realidade, que as pessoas estão a trabalhar à hora da missa, mas temos um grupinho que vem, um grupinho muito fiel, que vem todos os dias rezar o texto, participar na Eucaristia. Quando temos as grandes festas, temos a igreja cheia. As grandes festas, como eu referi há bocadinho, a festa de Santo Antão, a festa de São Pedro, da Sagrada Família. São quando? Por exemplo, olha, a festa de Santo Antão é em janeiro, mas também temos esta festa no verão, porque temos muitos imigrantes que vêm no verão e gostam de participar também nesta festa, portanto fazemos-la 2 vezes. A festa da Sagrada Família é em julho, também por causa dos imigrantes. A festa de São Pedro também no verão. São José, o mês de São José é muito importante aqui no Corvo. As pessoas vão muito à missa durante todo o mês de março, no mês de São José. As festas do Espírito Santo, muito vividas, todas as crianças participam nas procissões que fazemos e na Eucaristia. Portanto, estas festas são muito vividas. Muita gente vem durante a semana, mas a maior parte é nestas festas. Padre Artur Cunha, o que é que os corvinos podem esperar do seu reconduzido ouvidor nos próximos 5 anos? O meu melhor, com a ajuda de Deus e dos corvinos, eu considero esta a minha família. Eu tenho um irmão que vive em São Jorge, outro vive na Califórnia, portanto estão longe e para mim o Corvo é a minha família. Eles têm-me apoiado muito, tenho aqui vizinhos que são maravilhosos, ajudam-me muito. Por exemplo, vou tomar café todas as tardes aqui com vizinhos
É uma família, é a minha família. Vou fazer todo o possível para contribuir para o progresso e a felicidade desta família, se Deus quiser. Padre Artur Cunha, foi muito bom conhecermos a realidade da mais pequena ouvidoria, da mais pequena Ilha dos Açores. Continuação de um bom trabalho, melhoras para o seu problema, muito obrigado, para o seu problema ocular, e vamos conversando certamente mais vezes e eventualmente saber como é que decorre o Natal aí na ouvidoria do Corvo. Obrigada por estar no Igreja Açores. Muito obrigado, muito obrigado. Fomos assim às Capelas e ao Corvo, nesta edição do Igreja Açores. Conhecemos duas ouvidorias com realidades bem distintas. Nós regressamos no próximo Igreja Açores com mais duas ouvidorias e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.